Fala pessoal, mais um almoço / café da tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Tô aqui em Volta Redonda e olha, um dia movimentado, hein? Com muitas coisas para serem conversadas, apurações nossas aqui para vocês, para a gente trazer aqui tudo sobre essa manhã agitada do Botafogo, começo da tarde também agitado sobre o Botafogo. Primeira coisa, o Botafogo desistiu da pré-temporada na Rússia, né? O Botafogo iria viajar na próxima terça-feira e o Botafogo acabou desistindo por algumas questões. A principal foi devido ao que houve, né, em relação à mudança, né, do Campeonato Brasileiro. Iria ficar muito apertado, pensando no planejamento da temporada, o Botafogo ele retornar para o Brasil bem próximo à data, né, do jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Se fosse somente no dia 22, como estava marcado inicialmente, o Botafogo chegaria aqui por volta do dia 13, teria alguns dias de folga e depois voltaria a trabalhar normalmente lá no Espaço Lunier durante alguns dias, pelo menos mais uma semana. Aí daria para você retornar às questões de tudo, né, que você tem de fuso horário e tal. Eu sei muito bem como que a questão do fuso horário pesa. Eu voltei de 5 horas de fuso, foi na última quarta-feira para quinta que eu cheguei em casa. E assim, eu tô dormindo em horários da Europa, acordando em horários da Europa, tô com fome nos horários de lá. E o Botafogo teria um fuso de 6 horas para a Rússia, né? Chegando aqui dia 13, jogar dia 16, cara, o jet lag estaria muito forte e realmente poderia prejudicar o Botafogo na partida contra o Santos. O que o Botafogo vai fazer agora? Vai treinar no Espaço Lunier normalmente, usar as condições que hoje são bastante elogiadas que o Botafogo tem em sua casa, né, de você ter hoje um centro de treinamento de altíssimo nível e usando o centro de treinamento de altíssimo nível que o Botafogo tem, vai fazer todas as atividades ali. Aí você vai perguntar, TF, amistosos. A tendência é que o Botafogo agora marque amistosos para o Rio de Janeiro, né, os jogos treinos. Então o Botafogo vai começar a definir isso, né, porque foi nos últimos 2, 3 dias que o Botafogo decidiu internamente que não iria jogar mais esses amistosos na Rússia, muito devido ao que aconteceu. E eu concordo, tá? Os russos estão bolados, né? Até ameaçam o Botafogo em relação a um processo, né? Por causa de descumprimento de contrato. Você tem também as questões da guerra. Muitas coisas pesam, apesar do Botafogo não falar isso publicamente, né? Mas com certeza isso também deve ter tido algum peso interno. O Botafogo acompanhava a situação dos problemas que hoje tem na Rússia. Mas é isso, meus amigos. Pensando esportivamente, foi melhor para o Botafogo não jogar lá na Rússia. Por causa dessa questão básica que eu tô falando com vocês. Chegaria aqui dia 12, 13 para jogar dia 16. 3 dias, você não recupera jet lag nem a pau. Eu cheguei a 3 dias e tô ainda com a cabeça doendo, tô ainda totalmente aéreo por causa dessas questões, né, que a gente está tendo hoje a respeito do calendário, né, de todas as questões de calendário do futebol brasileiro. Então, meus amigos, é muito isso. O Botafogo agora ele vai trabalhar no estádio Newton Santos, pensando na temporada, e a gente torce que tudo isso dê certo, né, que a pré-temporada seja muito bem feita para que o Botafogo ele volte bem, né, pensando no restante da temporada, que o Botafogo ele volte totalmente treinado para a gente ter um bom final de campeonato brasileiro, um bom final de temporada. Então é muito nessa linha. Agora é torcer, né, que os amistosos também sejam de bom nível e jogando Newton Santos, com certeza a nossa torcida vai um pouco antes para a nossa casa. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos, WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a nossa estrela solitária de General Severiano. Vocês estão falando essa camisa TF, camisa da Argentina. Pô, vestindo a camisa da Argentina? Não, tô vestindo a camisa do Messi. Camisa da Argentina, eu só uso 2 camisas da Argentina. Essa daqui, que é do Messi da Copa de 2006, e a camisa, aliás, 3 camisas. Vou explicar o motivo. Uso essa, que é do Messi, que eu sou fã do Messi. Ele tem um problema de ter nascido em um país errado, ter nascido na Argentina. Uma que é a atual da Argentina com o nome Thiago Almada, por motivos óbvios. E uma do Higuaín, da Copa de 2014, porque quem é mais antigo sabe, né, que o Higuaín, ele perde, né, um gol que poderia ter sido o gol do título da Argentina. E eu, em homenagem, comprei uma camisa do Higuaín por causa disso. Falei assim, não, o Higuaín merece uma homenagem. Então tem algumas camisas lá. E cara, eu não vejo essa rivalidade também que existe, pelo menos eu enxergo isso. Rivalidade que eu tenho com Flamengo, Vasco, Fluminense. Restante pra mim é seleção, eu sou Brasil, seleção brasileira, mas eu gosto do bom futebol, assim como eu gosto do Messi. Se vocês quiserem comprar essa camisa, tem lá na Foot Fanatics, link aqui embaixo no primeiro comentário. Por falar em rivalidade, né, o Vasco da Gama
ele tenta o nosso técnico, Franklin Carvalho, que comandou mais uma atividade hoje lá no Espaço Lunier, comandou a atividade com os jogadores, planejou a semana, está totalmente por dentro do cancelamento da pré-temporada e tal, e com isso ele planejou tudo com os nossos dirigentes lá do Botafogo, né, planejando todos os trabalhos junto com o seu staff também, né, da próxima semana. Não teve nenhuma modificação, pelo menos hoje, em relação a isso, mas a gente apurou algumas informações junto ao Botafogo. E são coisas, sim, feias, né? A gente já vem questionando as questões da ética do Vasco, em relação ao Admar Lopes, né, que é o diretor de futebol do Vasco, e ele vem cometendo algumas coisas que, no meu entendimento, não são legais. Ele tem falado com o staff do Franklin Carvalho que ele está falando em nome da Leila Pereira. E, gente, a Leila Pereira é dona do Palmeiras. Ele está usando o nome de outra dirigente, que na realidade a Leila é esposa do Lamáquia, que deve comprar o Vasco junto a seu filho, né? Então é todo o processo ali da compra do Vasco. E tem usado isso, né? Que ele seria o nome da Leila, do grupo lá da Leila, para falar dos investimentos que ele teria, que ele vai ser o Abel Ferreira do Vasco. Tem usado todos esses termos. Com o técnico alvinegro, claro, um aumento significativo que tem sido passado para o staff. O Franklin não falou ainda com o Palmeiras, não conversou com o Palmeiras, perdão, com o Vasco, não conversou com ninguém. Isso tem sido passado para os seus agentes, né? Tem sido colocado para o staff do técnico. E o Botafogo é revoltado com isso. As relações entre Botafogo e Admar, por culpa do Vasco, no caso, por culpa do Admar, vão ficar totalmente estremecidas, né? Porque hoje o Botafogo, ele está vendo um rival indo em cima do seu técnico de maneira desleal. Até hoje, sábado, às 2h30, horário que eu estou gravando esse vídeo, o Vasco não entrou em contato com o Botafogo. O Admar, que hoje é o homem forte do Vasco, ainda não entrou em contato com o Botafogo. Você não teve uma busca do técnico botafoguense através de uma questão ética no futebol. E essa questão dele estar usando o nome de uma dirigente que é do Palmeiras, cara, isso é muito feio, é muito grave. É algo assim ultrajante no futebol. E isso valoriza até o Franklin, né? Porque pro Vasco tá fazendo uma questão dessa, o Franklin talvez seja um técnico acima daquilo que todos nós esperamos, né? Em relação a seu jeito de ser um técnico de futebol, né? Porque se o Vasco tá apostando dessa maneira, se ele é para ser o técnico 01 de uma nova gestão financeira do clube, talvez o Franklin seja muito maior do que a gente pensa. Então a gente vai ter que começar a valorizar o Franklin também, porque, né, o Vasco está agindo dessa maneira, o Franklin deve ser acima de potencial do que a gente vê. Então, assim, ética não está tendo do Vasco em relação a isso. Acho que o Botafogo, que está revoltado com todas essas questões, isso vai acabar respingando lá na frente a respeito de toda a questão de Vasco, Palmeiras, Vasco com Crefisa, com quem for que seja. Porque isso não foi legal, não é legal, eticamente não está legal. E agora o Botafogo acho que também tem que começar, né? O Vasco está fazendo isso, vamos começar também acima de funcionários do Vasco. De repente traz alguém lá que presta. Tamo juntos, aquele abraço. Ou volto hoje, ou volto amanhã com mais um Noite Alvinegra ou com o Giro de Notícias amanhã. Valeu, fui. Curtam sábado, tamo junto sempre. Fogo neles. Valeu, fogo, fui.